alunos, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a professora Lorena Lima e vim substituir mais uma vez a professora Edla, que logo estará de volta. Tudo bem? Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula? Vamos lá para nosso momento de estudar? Então, meus alunos, a aula de hoje é sobre ideia principal de um parágrafo. Como que nós identificamos essa ideia principal? Como no dia a dia nós selecionamos determinadas ideias que são mais importantes do que outras? Então, por exemplo, numa conversa diária, o que é principal? A gente sabe, e eu venho falando, na última aula eu falei que a língua falada é diferente da língua escrita. Então, na língua falada, a todo momento nós estamos colocando assunto, retirando assunto, voltando ao assunto principal. Por quê? Porque é um ato de comunicação espontânea. Isso significa que nós temos essa habilidade de fazer os determinados contornos, voltar, retomar, mas sempre toda conversa, como a linguagem, o princípio fundamental é a comunicação, toda conversa tem um objetivo principal, não é isso? E nos textos escritos, como identificar? Já que a habilidade é leitura, já que o conteúdo hoje nós vamos aprender como identificar, nós vamos ver isso no recorte escrito, tudo bem? Vamos aqui para o quadro. A ideia principal de um parágrafo. Sobre o que falamos? Como eu falei para vocês, sobre quais assuntos são importantes ou não numa conversa normal. Como identificar esse ponto principal de uma conversa? Como identificar em outras situações comunicacionais, por exemplo, quando nós lemos um infográfico, quando nós lemos um anúncio, quando nós estamos assistindo a TV, numa novela, numa reportagem, sempre nós estamos lidando com ideias principais e ideias secundárias. Então, e nos textos escritos, como está aqui no quadro, e nos textos escritos, como identificamos a ideia central de um parágrafo? Então, o que é importante a gente retomar agora da aula anterior, que nós falamos sobre parágrafo, a estrutura de um parágrafo em que nós fizemos a comparação entre a construção de uma casa e a construção de um texto, a estrutura do texto. Por que é importante retomar? Porque a ideia principal vai estar exatamente nessa estrutura que nós vimos semana passada. Aliás, na aula passada. O que nós vimos? Que uma casa ela precisa de um projeto, não é isso? Ou seja, de uma arquitetura, uma engenharia, sala, quarto e cozinha. E no texto, já que nós estamos retomando a comparação, nós temos essa estrutura geral também de um parágrafo. Então, a partir daí, dessa estrutura, do que vai ser feito no texto, nós temos o material. Para o material da casa, nós precisamos, como vimos, cimento, tijolo, areia, barro, seixo. E no texto em si, nós precisamos o quê? De palavras. São as palavras que vão construir frases, as frases orações e orações parágrafos, dos parágrafos dos textos maiores. Então, a partir daí, eu tenho a estrutura geral dos textos. Então, eu tenho um alicerce, que com certeza são as colunas, a base, e que no texto vai ser o quê? Uma introdução. Tudo bem? E depois eu tenho as paredes, que na casa vai dar continuidade à estrutura. E no texto a mesma coisa, o desenvolvimento, e depois eu vou terminar com a conclusão. Como eu vou terminar esse texto?
Então, só para retomar a imagem da aula anterior, em que nós vimos essa metáfora, essa analogia entre a construção de uma casa e a construção de um texto, nós podemos observar aí toda essa estrutura organizada e fazer o seguinte questionamento: onde fica a ideia principal? Já que o conteúdo de hoje é a identificação da ideia principal de um parágrafo. Então, o professor, ele está na introdução? Geralmente, sim. Mas ele pode estar no desenvolvimento e ele pode também estar lá no final. Por quê? Porque depende da criatividade do autor, depende do tipo de texto, depende da finalidade. Já que a função inicial, primordial da linguagem é comunicar, como os autores vão fazer essa comunicação? Eles vão usar esses recursos, as palavras, para organizar o texto de determinada forma. Então, depende muito de como ele vai escrever e principalmente da nossa capacidade de leitura, da nossa capacidade de atenção, ler o texto. Se não entendeu, não tem problema, pode ler de novo. Por quê? Porque o objetivo principal é reconhecer essa ideia principal, reconhecer o que é mais importante nesse parágrafo e o que vem, digamos, para acrescentar essas informações ao parágrafo. Vamos ver agora na tela o conceito? A ideia principal de um parágrafo, ou a ideia principal dos parágrafos. O que é? Primeiro, é o núcleo do texto. Se eu digo que é o núcleo do texto, eu estou dizendo que é o principal. Então, a ideia que expressa uma síntese do conteúdo geral em torno do qual se desenvolve o parágrafo. Olha lá nossa estrutura. Eu tenho a ideia principal e a partir daí se desenvolve o parágrafo. A partir de uma ideia principal, o autor escreve o texto com o objetivo único de abordar aquele assunto escolhido. Então, se o autor se propõe a falar sobre desmatamento, ele não vai colocar outro assunto, ele vai ter que desenvolver esse assunto até o final. Se o autor quer escrever um texto sobre o Brasil, sobre temas relacionados ao Brasil, ele não vai trazer uma realidade lá de outro país. Por quê? Porque ele se propôs a tratar do Brasil, ok? E aí? Vamos passar para a análise desses parágrafos? Nós vamos fazer a leitura e, se possível, nós vamos analisar, se possível, ler novamente, se não entender, e aí marcar as partes. Tudo bem? Vamos lá começar? Olha lá o texto. João Vitor comprou um carro muito bonito. O carro é de cor azul, é grande, com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Olha o que é interessante nesse parágrafo. Primeiro, já tem a informação aqui, eu coloquei por uma questão didática, que é um texto descritivo. O que é um texto descritivo? Primeiro, eu tenho que ter a noção de que ele vai descrever um sujeito, um objeto, uma paisagem. Nesse caso aqui, o que nós temos enquanto informação principal? Se eu perguntar, esse texto fala de quê? Vocês vão dizer, esse texto fala de um sujeito que comprou um objeto. Então, onde está a ideia principal aí? O que é mais importante? A informação de que o João Vitor comprou um carro muito bonito. Isso é o principal. O que vem depois? Todas as informações que vêm depois, é para completar essa ideia principal. Então, como é esse carro? O carro é de cor azul. O carro é grande. Olha só a descrição, com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. Na linguagem popular, seria o quê? Um carro turbinado, né, alunos? E aí, como conclui? João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando seu carro novo. Vamos ver ele todo marcadinho? Olha aí como ficou esse parágrafo. Eu tenho a informação principal em vermelhinho,
Por quê? O que é mais importante aqui? A informação de que o João comprou um carro muito bonito. O que vem depois, enquanto desenvolvimento, é o quê? Para completar toda essa informação que está em azul, completa o que está em vermelho, que é a ideia principal. Não é? Então, o carro é de cor azul, é grande, com 4 portas e vem com um sistema de som de última geração. Essa informação completa a ideia principal. E como finaliza esse parágrafo? João Vitor estava muito feliz e entusiasmado, mostrando o seu carro novo. Então, nós temos uma estrutura aqui, ideia principal, o desenvolvimento e a finalização, a conclusão. Tudo bem? Vamos lá ver o outro parágrafo? Esse parágrafo, o cão e o osso. Muita atenção nesse parágrafo, é um texto muito interessante. Olha só, um dia um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. O que nós observamos? Primeiro que é um parágrafo narrativo. Se ele é um parágrafo narrativo, eu tenho a história, uma história a ser contada. Nesse caso aqui, especificamente, eu já tenho pistas para encontrar a ideia principal. Qual é a primeira pista? O cão e o osso. Olha aqui o título. O título ele não garante que a ideia principal, mas ele garante o assunto que vai ser tratado. Então vamos lá, mais uma leitura. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que nós temos aqui? Onde está a ideia principal? Será que está na introdução? Vamos ver ele marcadinho aqui. Vamos ver ele marcadinho. Eu disse para vocês inicialmente que a ideia principal não necessariamente está na introdução. Como nós temos aí o início do texto, um dia o cão atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Essa informação diz o quê? Que inicia um texto, né? Inicia uma história. Aí vem a continuidade. Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs a latir. Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se perdeu para sempre. Olha que interessante. Qual é a ideia principal desse texto? Se eu perguntar para vocês, o que o texto trata? Sobre o que ele fala? Ele fala sobre um cão que perdeu o seu osso. Essa informação está no primeiro parágrafo? Ou, voltando, essa informação está nessa introdução, nesse início? Essa informação principal está no texto todo, digamos assim, não é? Então, nós temos aí uma estrutura interessante, um texto que faz diálogo, que conversa com outro texto, que é um texto da mitologia, que é a história do Narciso, a mitologia do Narciso. Abre o parêntese aqui, abram no Google, num outro momento, e pesquisem essa história do Narciso, que vocês vão ver que conversa com esse texto. O momento em que o cachorro olha para a água e se vê ali. Conversa muito com esse texto. E outra coisa interessante também que nós temos aqui, esse final. Esse final, mais vale um pássaro na mão que 2 voando, é típico de uma fábula. Por quê? Porque existe um fundo moral, existe uma reflexão a ser abordada aí. Tudo bem? Vamos passar para o outro texto? Só um minuto. Bora lá. O outro texto, ele é mais rebuscado. Por quê? Diferente do outro, dos outros, que uma descrição, o outro uma narrativa, esse já expressa uma opinião, já expressa
uma visão, na verdade, sobre um fenômeno da natureza, aliás, um fenômeno da sociedade. Vamos lá. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizadas por todos os cidadãos. Não é que essa estrutura desse texto é diferente? Por quê? Porque é um tipo de texto dissertativo que exige aí um posicionamento sobre determinado fenômeno da cidade, da organização social. Então, o que nós temos? A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi, em grande parte, fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Ok? Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Interessante que aqui sujidade, o autor colocou entre aspas exatamente para dizer que se refere à sujeira, mas ele preferiu usar o termo sujidade. E aí parte para a conclusão. Nesse sentido, vai lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos nós. Vamos ver marcadinho aí qual é o assunto principal. O assunto principal é a poluição gerada e impregnada nas grandes cidades, né? E aí a justificativa, a complementação dessa informação, que é grande parte causada pela indústria, pela urbanização, não é? Então, nós temos aí uma ideia principal e todas as informações complementam essa ideia principal. É exatamente isso que nós temos que observar. Leu uma vez, não entendeu? Não tem problema, faz parte do processo. Leu a segunda vez, também não entendeu? Não se desespere. Professora, mas eu já li. Tudo bem, isso é normal. Tanto na leitura, quando você não entende, quanto na produção, é comum a gente voltar de novo. Não tem problema, tá? Então, se tranquilizem que esse é o processo de leitura e na hora da escrita também o trabalho vai ser melhor. Mas, principalmente, ler, identificar o que é mais importante. Se possível, pode grifar o texto. Pode também falar para o colega ou para a mamãe, dizer assim, esse é o assunto principal? Porque podem fazer duas leituras diferentes do mesmo texto. E aí vocês combinam. Coloca anotadinho lá o que é principal e depois comparem. Quando vocês compararem e verem que aquilo é realmente o texto principal, aliás, a ideia principal, vocês vão ver que vocês já estão evoluindo na leitura e estão garantindo uma leitura proficiente. O objetivo dessa aula é exatamente que vocês leiam, identifiquem o conteúdo, identifiquem a ideia principal e as ideias que complementam essa ideia principal. Tudo bem? Vamos lá para o momento exercitando? Então, vamos lá para duas atividades que eu selecionei para vocês identificarem a ideia principal dos textos. Lembrando que você pode ler uma vez. Se não entendeu, não tem problema. Pode ler a segunda vez também. Ah, e se eu não entendi? Tudo bem. Vai grifando, vai observando. O importante é vocês conseguirem ter essa capacidade de identificar o que é principal. Tudo bem? Vamos lá para o quadro. Leia o texto abaixo. O corpo humano é constituído por diversas partes que são interrelacionadas, ou seja, umas dependem das outras. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do nosso corpo.
seja para captar energia, para a manutenção da vida, movimentar os músculos, recuperar-se de ferimentos e doenças ou se manter na temperatura adequada à vida. O que o exercício pede? O texto trata de A. Vida saudável, B. Doenças graves, C. Corpo humano, D. Sedentarismo. Vamos lá para a segunda atividade, que vai ficar aí com vocês. Leia o trecho da reportagem abaixo. Jornal do Rio está fazendo 50 anos. Ousado e investigativo, o Correio do Povo sempre mostrou uma linguagem muito clara, tanto com os assuntos da cidade, do país e do mundo, como também dos municípios do bairro de cada cidadão e leitor. O que a questão pede? O trecho da reportagem tem como ideia principal A. A cidade do Rio de Janeiro, B. O aniversário de um jornal, C. Assuntos do país e do mundo e D. A linguagem de um jornal. Vamos lá, vocês vão ter esse momento agora para responder e depois nós voltamos com a resolução, tá bom? Vamos lá!
Então, leram as questões, resolveram, entenderam, fizeram uma leitura, precisaram de uma segunda leitura, precisaram da ajuda do pai, da mãe, do irmão, de quem está aí ao seu lado. O que é mais importante é você entender que, se caso não entenda na primeira leitura, tudo bem, faz parte do processo. Pode ser uma segunda leitura? Pode ser uma terceira? Pode. O mais importante é você identificar o assunto principal do texto, o assunto principal do parágrafo, tá bom? Vamos lá ver a resolução para o quadro, tá? Mais uma leitura. O corpo humano é constituído por diversas partes que são interrelacionadas, ou seja, umas dependem das outras. Cada sistema, cada órgão é responsável por uma ou mais atividades. Milhares de reações químicas acontecem a todo instante dentro do nosso corpo, seja para captar energia para a manutenção da vida, movimentar os músculos, recuperar-se de ferimentos e doenças ou se manter na temperatura adequada. O que vocês responderam aí? O texto trata de quê? Lembrem-se que o importante é você fazer uma leitura e, no final, fazer um pequeno resumo, saber do que se trata. Então, quando você lê, se você não conseguir identificar essa ideia principal, não tem problema. Leia novamente até você conseguir. E uma dica interessante, quando você está estudando com outra pessoa, é o seguinte: separa o mesmo texto, pede para a pessoa ler também e colocar resumidamente numa folhinha. O texto trata disso. Quando vocês forem comparar, se for a mesma coisa, se for a mesma informação, olha que interessante. Isso significa que possivelmente vocês identificaram a ideia principal desse texto. Então, tudo depende da interação com o texto, da habilidade, da atenção que você vai dar para essa leitura. Importante, na hora de ler, qualquer coisinha pode tirar nossa atenção e aí desvia o foco. Quando desvia o foco, você já sabe, opa, não consegui entender direito o texto. Então, voltando para o texto, o que nós podemos dizer? Qual a informação principal? É a vida saudável? Fala sobre doenças graves? Fala sobre o corpo humano? Ou fala sobre o sedentarismo? De uma certa forma, todos esses assuntos estão relacionados ao tema, ao texto. Mas um se sobressai, digamos, na hierarquia de principal e secundário, digamos, fala mais alto, que é a informação do corpo humano. Então, se você marcou a letra C, é verdade. Agora é interessante pensar, como você chegou a esse resultado? Como você fez para entender e identificar ali na superfície textual essa informação? Vamos voltar rapidamente ao texto? Vamos para o quadro. Vou voltar ao texto, tá? Olha só, já no início nós temos o corpo humano é constituído por diversas partes que são interrelacionadas. Olha que interessante. Se na introdução eu tenho essa informação, que depois eu vou observar que todas as informações que vêm posteriormente todas as informações são para complementar essa informação principal. Então, essa parte, próximo, essa parte conclui, aliás, acrescenta informação sobre a ideia principal.
que é qual que nós vimos? O corpo humano. Tudo bem? Vamos para outra questão? É interessante observar que como nós vamos identificar essas informações principais. Primeiro, a estrutura. Você olha que é um parágrafo, né? Aqui é um parágrafo e especificamente eu tenho um título. Como eu disse para vocês, o título ele dá muitas dicas, mas não necessariamente a informação principal está nele. Tudo bem? Então, muita atenção. O título diz: Jornal do Rio está fazendo 50 anos. Aí vem o parágrafo principal. Aliás, vem o texto principal. Ousado e investigativo, o Correio do Povo sempre mostrou numa linguagem muito clara, tanto com os assuntos da cidade, do país e do mundo, como também nos municípios do bairro de cada cidadão e leitor, não é? O que nós temos aí? Qual é a ideia principal do texto? Esse texto está falando da cidade do Rio de Janeiro? Será? Tem lá algo sobre o aniversário de um jornal? Está contemplando assuntos do país e do mundo? Está falando especificamente sobre a linguagem do jornal? Antes de dar resposta, vamos ler o texto novamente. Olha lá, vou apagar isso aqui e nós temos título: Jornal do Rio está fazendo 50 anos. E aí vem para o parágrafo. Ousado e investigativo, o Correio do Povo sempre mostrou numa linguagem muito clara, tanto com os assuntos da cidade, do país e do mundo, como também dos municípios do bairro de cada cidadão e leitor. O que nós temos aí enquanto assunto principal? Aliás, enquanto ideia principal. Eu falo da cidade do Rio de Janeiro em algum momento, eu falo de um jornal. Como que eu identifico aí? Jornal do Rio, jornal está permeando, né? Todas as alternativas estão no texto, mas só uma é a principal. Qual é? É o aniversário do jornal. E onde você identifica? Aí, quando você lê o texto completo. Mais uma vez, voltando, olha, sigam as pistas do título, da organização, título, organização, principalmente informação. Todas as informações que eu tenho nesse bloco, eu complemento a ideia de um aniversário do jornal. Tudo bem para vocês? Então, agora nós vamos passar para o resumo do nosso conteúdo. Então, para fazer nosso resumo da aula, vamos para a tela e vamos tentar observar os detalhes do conteúdo. Então, o conteúdo era a ideia principal dos parágrafos, como identificar. O que é essa ideia principal? Como eu falei para vocês, a ideia principal é a ideia núcleo, é o núcleo do texto. A ideia que expressa uma síntese do conteúdo geral em torno do qual se desenvolve o parágrafo. A partir de uma ideia principal, o autor escreve o texto com o objetivo único de abordar o assunto escolhido, né? Por quê? Porque você vai eleger um tema, e a partir daí desenvolver isso quando você está escrevendo. Quando você está lendo, você vai observar que houve sim um objetivo ali de escrita, ninguém fala por um acaso, ninguém vai escrever por um acaso. E você vai identificar essa ideia principal. Tudo bem? Vamos lá para as nossas considerações finais? Então, meus alunos, viram como é simples ou não identificar a ideia principal de um texto? Tudo depende da sua habilidade de leitura e que nós vamos desenvolvendo aos poucos. Então, não se preocupem, o processo é esse. Lê. Se não entendeu, pode reler. Se não entendeu, pode pedir auxílio para outra pessoa. O que é importante? Se você desenvolver essa habilidade de reconhecer a ideia principal, nossa, só isso já vai lhe ajudar
tanto na sua proficiência em leitura, na sua capacidade de entender os textos, porque lembrem, a todo momento nós estamos lendo o texto. Todo momento, no WhatsApp, no Facebook, quando nós estamos andando de ônibus e olha um outdoor, e informações aleatórias, e em textos mesmo da sala de aula. Não é isso? Então, o importante é a gente ler e entender, compreender o objetivo de leitura é exatamente esse. Você identificar a ideia principal e o que vem depois. Tudo bem? Muito obrigada e até a próxima aula.